Olá, turma, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje vai abordar a temática do papel da extensão rural na modernização agropecuária, tá? Nós vamos apontar aí quais foram os principais processos evolutivos da agricultura e da pecuária desde a pré-história, né, até chegarmos, daí especificamente dentro do contexto brasileiro, até chegarmos na atual fase do agronegócio e como a extensão rural e assistência técnica, elas vêm, né, atuando, vêm sendo mecanismos, ferramentas para promover esse processo de modernização. Vamos também apontar aí quais foram os limites dessa modernização durante o processo histórico, quais são os limites atuais e qual é a nossa lente angular aí para que a gente possa estar solucionando essas questões e enfrentando os desafios que a agricultura, que a pecuária, o agronegócio nos impõem diariamente, né? Para que a gente avance sobre esses desafios e consiga aí, então, gerar grandezas, né? Gerar as riquezas de uma maneira justa, tá? Bom, então a modernização agropecuária ou o contexto histórico, né, da agricultura no período pré-histórico, a gente sabe que foi responsável a agricultura propriamente dita e mais tarde a domesticação dos animais foram os processos, né, que permitiram aí a evolução da humanidade, no sentido de que a partir do processo em que os homens conseguem observar a forma de plantio e que é possível cultivar as espécies e elas, né, garantirem o alimento e sustentação, evitando ou agindo paralelamente ao processo de colheita e de caça, esse homem consegue então aí ser sedentário, né, ter uma vida sedentária, no sentido de que ele consegue se fixar, não precisa mais viver com características nômades e pode então aí formar comunidades, populações. Então, nesse período, no momento em que os homens eles observam lá através da observação dos pássaros, né, que os pássaros defecavam, comiam, se alimentavam de sementes, onde eles defecavam, nascia uma planta. Então, eles observam esse processo de reprodução, de dominação aí da dominação biológica, né, das plantas, enfim, que eles poderiam cultivá-las. E aí eles começam então a se estabelecer, né, formarem as primeiras aldeias, as primeiras comunidades. Começa um processo também de aumento populacional, eles se permitem então aumentar essa população e também no sentido de que passam a conviver juntos grupos maiores. E aí começa o processo de evolução da agricultura, então, da agricultura não, das civilizações, né? E aí a gente pode dizer então que a agricultura e a domesticação dos animais, porque aí no sentido em que eles conseguem produzir o seu alimento, eles começam a alimentar esses animais e domestificá-los, a gente tem o processo então de evolução das civilizações, evolução das populações. Então, a agricultura, ela caminha, né, lado a lado, não é errado a gente falar, não é um clichê vago a gente falar, que a agricultura, ela caminha lado a lado com a evolução do homem, né, e aí a gente vai ver isso ao longo do tempo. Porque, bom, né, é o princípio básico, tá lá na base da pirâmide de necessidades humanas, a alimentação. Então, é da agricultura que vem a nossa alimentação. Então, a gente nunca vai conseguir desvincular esse processo evolutivo, tá? Entre a agricultura e a humanidade. Bom, pós e pré-história, a gente tem a Idade Antiga, né? Então, aqui, o que a gente tem de mais destaque dentro da agricultura é o processo, né, processos que ocorrem de produção no Egito e na Mesopotâmia. Então, a gente vai ter as grandes obras hidráulicas no Egito, as grandes construções, como eles foram conhecidos, assim como foi pelas pirâmides, enfim, também tiveram
produziram grandes obras para a agricultura, e na Mesopotâmia a fertilidade, né, do solo, do Nilo, aí, então o Nilo enchia, e eles começaram a observar que era possível ter uma relação aí de fertilidade no solo. Bom, então, na Idade Antiga, a evolução que a gente tem é nesse sentido, né? Claro que para a época eram grandes evoluções, imaginem lá do processo da pré-história até chegarmos ao Egito Antigo, enfim, o salto que a agricultura dá nesse contexto, né? Então, realmente é uma modernização muito importante e cada vez mais, né, nesses períodos que são períodos longos, né? Aqui a gente fala em muitos anos, né? Séculos, décadas, enfim. Então, aqui temos uma evolução sempre constante da agricultura. E, nesse sentido, em passos largos, né? Porque ela era muito precária, muito arcaica na pré-história. E aí passa para a modernização, passa para a Idade Antiga, né? Uma agricultura já um pouco mais modernizada. Mas lembrando, né? Contextualizando que nesse período aqui, Idade Antiga, pré-história, Idade Medieval, nós vamos ter ainda uma agricultura atrelada apenas à subsistência, tá? Nós não vamos ter aí uma agricultura comercial. Bom, então na Idade Média, o que se destaca aqui em termos de produção agropecuária? A ampliação das áreas cultiváveis, né? E aí também a ampliação da criação dos animais, tá? Em função de um crescimento populacional. E aí, em termos de estrutura socioeconômica e política desse período, com relação direta, né? Então, para a agricultura, a gente vai ter os feudos, o feudalismo, tá? Então, a sociedade ela era 100% rural, nós tínhamos aí uma elite, que eram os donos dos feudos, e uma população camponesa que trabalhava, né, para abastecer esses feudos, entregava parte aí da sua produção para os senhores feudais. Então, aqui a gente tem como destaque mesmo, né, para guardar aí, na Idade Média, é a ampliação das áreas agricultáveis. Se fosse no nosso período aqui, a gente diria ampliação das fronteiras agrícolas, né? Mas a ampliação, então, aí das áreas para a produção, para que essa produção dê conta, então, dessa população em crescimento. Vejam que lá na Idade Média nós já tínhamos um debate muito parecido com o que se mantém hoje, né? Na última aula nós conversávamos aí com os colegas sobre a tecnologia dar conta ou não de uma produção adequada para abastecer uma população em constante crescimento, tá? Bom, aí chegamos na Idade Moderna, né? Então, a Idade Antiga, nós vamos ter a Idade Moderna, né? Que nós temos, então, de destaque aqui as grandes navegações que vão permitir as trocas entre os continentes, enfim, entre as comunidades já estabelecidas no mundo nesse período, e isso abre espaço para uma agricultura comercial. Lembrando que aqui nós estamos falando principalmente de Europa, né, do continente que já estava ali, né, e que vai ser o responsável por essas navegações. E aí nós vamos ter nesse período a chamada primeira revolução agrícola, que ela tem aí como algumas características a inserção de novas culturas na produção. A gente ainda tem culturas muito atreladas lá à produção no Egito, naquela região, então se produz muitos cereais, e aí nós vamos ter a introdução de novos cultivares, né, batata, milho, que vão dar um up nessa agricultura, que agora passa a ser comercial. Nós vamos ter também um processo de diminuição do pousio das áreas, então percebe-se que em uma estação eu posso plantar determinada cultura, né, e intercalando de acordo com as condições climáticas, então a gente vai ter uma redução dessas áreas. A gente vai ter um processo muito importante que se observa aqui na Idade Moderna, e que, né, dá início ao que a gente tem hoje de
muito importante na produção agropecuária, que é a fertilização, a questão da fertilização dos solos. Então, obviamente que nesse período a fertilização era uma fertilização totalmente orgânica, ela se fazia com os dejetos dos animais, restos de folhas, enfim, se observou então que essas substâncias promoviam a fertilidade do solo, tá? Então aqui nós vamos começar a ter algumas questões, algumas características bem próprias aí da agricultura comercial, a monocultura também, tá? Drenagem de pântanos, a utilização de terrenos que eles chamavam, né, de incultos, então, para a produção agrícola. Aí, dando sim, foi uma rápida contextualizada como foi o processo de evolução da agricultura no mundo, vamos falar propriamente da agropecuária no Brasil, tá? E aí tentar fazer uma ligação aqui no primeiro momento, antes de falar especificamente da extensão rural, até porque a extensão, como a gente também viu, né, nas aulas anteriores, ela surge efetivamente no final da década de 40, início da década de 50, e a gente vai observar agora o porquê disso. Mas antes de tocar especificamente no papel da agricultura, eu vou mostrar para vocês então um pouquinho dessa relação que existe entre as características de cada período, né? Falando aqui em período histórico, período político, cultural do Brasil, né? E como essas características elas influenciavam a agricultura, ou seja, como a agricultura, a agropecuária, me perdoem, eu tenho o costume de falar agricultura, mas vocês leiam agropecuária, o quanto esse contexto político histórico ele vai se importar ou não com a agricultura, ou seja, nós vamos observar aí quais são as medidas ou como a agricultura era tratada, como a agropecuária era tratada por cada governo, tá? Então, dentro de cada período. E aí, cada governo, claro, alguns períodos chegam a ter 4 governos, e aí a gente vai observar de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais geral, né, dentro de cada contexto aí, histórico, político, como se deu esse processo de evolução, de modernização da agropecuária no Brasil, até sermos reconhecidos como um país de fato agroexportador, o celeiro do mundo, né? Liderando aí as exportações e a produção das commodities, de algumas principais commodities agrícolas. Então, é muito importante a gente compreender esta evolução para que a gente tenha noção da realidade de hoje, da dinâmica de hoje, né? As dinâmicas, elas não se constroem por si só, né? Elas não estão ali por um acaso. Elas vêm como resultado de um somatório aí, de um contexto histórico e de um contexto político. Então, por isso, a importância da gente dar esse olhar para as características políticas de cada momento, tá? Sociais e econômicas de cada momento e ambiental. Colônia de 1500 a 1822, então a gente pode definir a agricultura no Brasil como sendo latifúndio, monocultura e escravidão, né? Então a gente tem um período colonial fundamentado nesse trimônimo aí, né? Vamos ter grandes propriedades, por quê? Então, lembrando lá das aulinhas de história, sesmarias, capitanias hereditárias, então todas as terras pertenciam ao Estado, não existia o direito à propriedade privada, então, nesse sentido, eram alguns representantes da coroa escolhidos, tinham as suas terras, e lá a produção. E aí nós vamos viver um período aqui muito atrelado a ciclos, né? Nós vamos ter num primeiro momento o ciclo da exploração do pau-brasil, nós vamos ter a cana-de-açúcar num segundo período e o terceiro período do ouro, né? E aí pós o ouro a gente vai ter uma
vai ter uma colocação, então, né, a entrada mais forte do café, que vocês vão ver que vai ser a grande estrela do meio rural por muitos anos, né? Tanto lá ainda do período do Brasil colônia até o Brasil da Quarta República, né? No segundo período, que é o Brasil Imperial, então aí, né, depois de proclamada a República, a gente vai ter um surgimento das primeiras fábricas, a gente vai ter um pequeno, né, e aqui falando em fábricas, a gente está falando ainda no processo de manufaturas, e as primeiras transformações agrícolas. Transformações muito pequenas, né, mas que vão surgindo, que vão sendo sempre, embora o Brasil nesse período já seja imperial, ele ainda mantém uma relação muito forte com Portugal, com a Europa, né, especialmente pela colonização. Então, nesse período, nós vamos ter aí as primeiras transformações, né, a utilização de equipamentos com tração animal, todo esse processo para a produção, processo também de rotação de culturas, enfim. E aí, historicamente e politicamente falando, dentro desse período, o que a gente vai ter de importantes, né? 3 marcos muito importantes, que são a Lei de Terras em 1850, a Lei Áurea em 1880 e ali, por volta de 1870, a chegada dos primeiros imigrantes europeus ao Brasil. E essas 3 passagens, esses 3 fatos, então eles estão diretamente ligados e vão sim influenciar no processo evolutivo da agropecuária desse período em diante. Principalmente a Lei de Terras, né? O que foi a Lei de Terras de 1850? Ela garantia, então, o acesso à compra de terras por parte da população brasileira. Porém, né, no entanto, essa Lei de Terras, ela limitava quem tinha direito a comprar terras. Não bastava eu apenas ter o dinheiro, o recurso financeiro necessário para adquirir essa propriedade, mas eu precisava ser branco, puro sangue, não poderia ser ex-escravo, não poderia ser indígena, mestiço, nem nada disso. Pessoas, né, então, com estas características, não tinham direito a adquirir terras, mesmo tendo recurso financeiro, mesmo tendo dinheiro. Então, vejam que é um processo bem interessante, né, para a gente não dizer outra coisa, e que vai influenciar, sim, a estrutura fundiária que nós temos até hoje. Do mesmo modo que as sesmarias, lá, as capitanias hereditárias, elas também influenciam a estrutura fundiária atual e estrutura agrária atual, a Lei de Terras ela vai ser importante nesse processo, né? E aí, com a Lei Áurea, a gente vai ter os, então, ex-escravos muito seguindo, trabalhando de maneira ainda escravizada, porque, bom, eles eram livres, mas não tinham acesso a condições, né? Foram só libertos, mas não se deu condição nenhuma para que essas pessoas começassem suas vidas. Então, muitos continuaram em propriedades trabalhando a troco, como a gente diz, especificamente de alimentação e moradia. Muitos foram jogados para as periferias das cidades. Claro que aqui leiam, né? Não leiam no contexto atual. Mas o que a gente tem? A gente tem pequenos centros urbanos, né? Então, esses ex-escravos acabavam indo para esses centros urbanos para procurar emprego, né? Porém, não tinham condições de residir ali nos centros. Então, eles acabavam ocupando as áreas limítrofes dessas cidades, desses centros urbanos, e onde se formam, então, as populações mais carentes, né? As comunidades mais carentes. Vejam que é todo um processo histórico. A mesma coisa acontece hoje, né? Por exemplo, nós temos a maior comunidade do Brasil, que é a comunidade da Rocinha.
e ela também vem de um processo ali, foi feita uma pesquisa, né? Perdão, não vem do processo, foi feita uma pesquisa para saber quais eram as famílias originárias dali, né? Como é que se iniciou essa ocupação, porque também ela é numa área que hoje está centralizada dentro do Rio de Janeiro, mas que no período da ocupação era uma área periférica, era uma área às margens do centro urbano, né? Então, foi feita uma pesquisa e foi observado que a maior parte dessas pessoas vieram do Nordeste, né, à procura de condições de trabalho, e ali existia uma fazenda, que no caso eles chamavam de rocinha, e essas pessoas acabavam se concentrando todas ali para tentarem trabalhar com a agricultura nesse processo, e aí começou a se dar toda, né, com todas as outras questões envoltas aí da urbanização, esse processo de construção dessa comunidade. Claro, depois a isso, associado a isso, a gente vai ter algumas questões de um complexo habitacional que alagou e as pessoas acabaram indo, né? Então, aí mais na década de 70 em diante, daí outros contextos que não têm a ver com a ruralidade ou com o êxodo rural, mas num primeiro momento. Mas voltando, né? Contextualizando aí de novo 1822. Então, a gente vai ter essas duas leis aí importantes, né? Então, para a estrutura fundiária do Brasil, a primeira lei de terras para a estrutura fundiária, a Lei Áurea para a questão agrária. Então, quando a gente está falando em questão agrária, a gente está falando além da posse da terra, mas a gente está falando, por exemplo, das relações de trabalho no meio rural. E aí, com a mão de obra, né, escravagista tendo seu fim, e com a libertação desses escravos, muitos não queriam seguir trabalhando no rural, então, ou não tinham condições, enfim, né, uma série de questões aí levantadas. Inicia-se um processo de vinda dos imigrantes, né, o tradicional lá que a Rede Globo vai mostrar a partir de 1900, então, a chegada em massa dos imigrantes italianos, que a Rede Globo vai mostrar nas novelas, aqui já esqueci de completar a frase aí, com a chegada dos italianos que vêm para trabalhar principalmente na produção do café. Então, nesse período ainda, nós temos aqui como os principais produtos do Brasil: café, açúcar, algodão, fumo e cacau, né? Todos os produtos sempre voltados para a exportação e dificilmente para o consumo interno. Passado, então, esse período aí do Brasil imperial, né? Nós vamos ter a Primeira República, que vai de 1889, 1900, né? Vamos arredondar aí, até 1930. Então, o que a gente vai ter nesse período aqui? A elite política e a elite rural do Brasil são as mesmas pessoas, ou seja, quem vai figurar dentro do cenário político são especificamente os barões do café, tá? Então, a gente vai ter a chamada famosa, né, política café com leite, onde nós temos uma intercalação aí de poder entre os representantes do café, em Minas Gerais, região do Rio de Janeiro, né, Espírito Santo, aquela região ali, e do leite no sul também. Então, a gente tem a chamada política café com leite. Nós vamos ter o setor cafeeiro financiando o surgimento das indústrias em São Paulo, né? A gente tem aqui as primeiras indústrias em São Paulo foram da família Matarazzo, então eles também tinham a produção de café, né? Então a indústria do café, o setor do café acaba financiando o surgimento das primeiras indústrias. E aqui a gente fala então de indústrias mais completas, fugindo do antigo processo de manufaturas, né? Então nós vamos ter
uma primeira república muito marcada por revoltas, por série de revoltas, né? Revolta da Chibata, enfim, várias outras questões aí. E também marcada pela coluna Prestes, que percorria o Brasil e que tinha algumas ideias voltadas à questão da reforma agrária, que nesse período, né, era muito limitado ainda, enfim. Então, é marcada essa primeira república aqui, é marcada por uma série de revoltas e o café como estrela, como protagonista aí da produção agropecuária, tá? E aí eu acho que o importante desse período é entender, né, que a oligarquia rural era a elite política do Brasil, e então o café, especificamente o setor do café, ele tinha visibilidade, tá? Então, ele foi muito importante até 1930 e vai seguir sendo importante na era Vargas, que vai de 30 a 45. Então, a gente tem ainda lá em 29 a crise, né, no mundo com a quebra da bolsa, a gente vai ter as questões envoltas na Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que se olhava? Qual era o olhar desse período para a produção agropecuária? Se via o café como uma solução para a crise. E aí se começou um processo de incentivo muito grande do café, né, da produção de café. E aí nós vamos ter aquela famosa queima dos cafés, então, porque não tinha mercado, foi produzido demais, enfim, e o governo decide que ele vai queimar o café. E a era Vargas é marcada também, né, associado a isso, nesse primeiro momento, vejam, são 15 anos, no primeiro momento do café enquanto solução para a crise, solução para os problemas trazidos da Primeira República, mas a gente tem atrelado a esse processo bem nacionalista da era Vargas, onde se levanta a bandeira da industrialização e urbanização do Brasil, né? Só que aí a gente tem nesse período 80% da população brasileira é rural, reside na área rural. Então, o que acontece? O Vargas ele tem duas propostas, né? O café é, então, o principal gerador de riquezas, de divisas para o país. Do outro lado, o Vargas tem a opção, para realizar esse processo de industrialização e urbanização, de pegar dinheiro emprestado, contar com capital estrangeiro. Só que o Vargas levanta a bandeira do nacionalismo, então ele corta essa opção de contar com o capital estrangeiro. Então a única solução que ele vê é fazer com que essa elite que produz esse café, que é quem tem o recurso e depois é fortemente atingida pela crise, com que essas pessoas passem a investir, passem a gerar recursos, né? Investir ou gerar recursos para esse processo de industrialização do Brasil. Então, o que se faz nesse período? Começa-se uma taxação das exportações agrícolas, tá? Então, se colocam taxas, são cobradas taxas, e essas taxas vão ser utilizadas no financiamento da industrialização e, por consequência, da urbanização. Precisa-se criar condições para que as pessoas que atuem lá no meio rural, que são esses 80% da população, que eles tenham condições e vontades, enfim, de morarem nos centros urbanos. Então, essa taxação da exportação dos produtos agrícolas, além de ser uma forma de dificultar, né, de não estar incentivando a produção, a exportação, é uma forma de gerar divisas, né, de gerar recursos através dessas taxas para financiar esse processo de urbanização e de industrialização. Ocorre também um tabelamento do preço dos produtos agrícolas, a fim de garantir que essa mão de obra assalariada e bem mal remunerada que está se formando nos centros urbanos nesse período, na década de 40,
que ela consiga adquirir esses itens agrícolas, né? Ou seja, os alimentos, que ela consiga adquirir os alimentos. Então, tem um tabelamento dos preços. Não é a lei da oferta e da procura quem manda, mas o governo, ele tabela, coloca em um limite para os preços. Outra política econômica que é realizada nesse período é da valorização da moeda nacional. Então, quando a moeda nacional é valorizada frente à moeda internacional, existe uma diminuição das exportações, né? Porque vale mais a pena vender o produto internamente do que exportar. E outro fator muito interessante que nós temos nesse período é da precarização da educação rural. Vejam que interessante isso, né? Claro, de maneira negativa, mas muito interessante. Era preciso liberar mão de obra da agricultura para as indústrias, né? Que estão começando a se formar. E essa mão de obra está concentrada no campo. Então, se eu tornar a qualidade de vida no campo ruim, se eu tornar essa educação precária, eu vou fomentar o êxodo e eu vou ter mais mão de obra para a indústria. Então, aquela ligação, assim, aquela ideia que a gente tem, infelizmente, que se tem muito ainda hoje, né? De que de incentivar os jovens a irem morar na cidade, que é melhor trabalhar assalariado na cidade do que ser um pequeno produtor no meio rural, por exemplo, ela tem suas raízes aí nesse processo de precarização da educação rural. Então, o único estado que tem uma educação relativamente boa nesse processo é o Rio Grande do Sul, né? E aí depois evolui um pouco para os outros estados do sul do país. E aí também durante esses 15 anos e na próxima república, no próximo governo, próxima era aí, nós vamos ter o quê? A mão de obra atuante nos centros urbanos, ela vem toda da região sul. E aí gera-se, mas as indústrias estão se concentrando na região sudeste, então a gente tem esses deslocamentos também. Então, esses são os fatores, né? Existe um plano durante a Era Vargas de industrialização e urbanização do Brasil. Para isso, é preciso desvalorizar a agricultura e, ao mesmo tempo em que se desvaloriza a agricultura, se desvaloriza o rural para conseguir mão de obra, também se obtém recursos através das taxações dessa atividade, que era quem garantia as divisas do país, quem garantia o PIB do país nesse período, tá? Então, aqui a gente tem uma evolução muito lenta, né? Ainda a agricultura muito precária, muito primária nesse período, embora fosse responsável pelo PIB, tá? E aí nós vamos ter de 45 a 64, vejam, um período bem grande aí, a Quarta República, né? E aqui a gente tem pelo menos uns 4 ou 5 governos, né? Num primeiro momento, a gente vai ter, nos 2 primeiros governos, e aí o segundo governo é do Vargas de novo, só que agora eleito democraticamente, se tem um Brasil muito alinhado aos Estados Unidos na questão da Guerra Fria, e isso é um marco importante para a modernização agrícola que vai se dar a partir de 64. Né? Então, quando se começa já esse alinhamento com as ideias, com os ideais norte-americanos, eles começam a ser, né, replicados no Brasil. Então, se começa a desenvolver ações conjuntas aí, e isso mais tarde vai ser muito importante para o processo de modernização agropecuária. Bom, todo aquele processo de desvalorização do rural, de obter o financiamento da industrialização a partir do rural, vai ter como consequência aí, da metade de 40 em diante, a crise de abastecimento alimentar e pobreza no meio rural. Então, nós vamos ter nesse período uma crítica social muito grande por essa falta de abastecimento e a pobreza rural. Então, Josué de Castro escreve em 46 a Geografia da Fome, falando sobre a fome no país, né, as necessidades para o abastecimento da população. Nós vamos ter um processo de alta da inflação e do custo de vida. Então, tudo isso aqui começa
a pressionar os governos, né? E aí começa-se, então, se repensar esse processo de desvalorização do rural. É claro que é uma coisa muito lenta, não é nem próximo ao que a gente tem na década de 90, de revalorização do meio rural, mas então se percebe-se, né? Então se percebe que é necessário criar uma estratégia para que se possa modernizar o país e, ao mesmo tempo, que se possa valorizar e contar com a produção agropecuária. Então, a gente vai ter, mais ao final da Quarta República, década de 60 em diante, processo que a gente chama de agroindustrialização, né? Ou seja, a industrialização da produção agrícola e pecuária no Brasil. Voltando aos governos, então, em JK, né, durante o período do JK, a gente tem uma modernização muito grande, 55, né, era o lema do governo, um foco também muito grande na construção da malha viária do país, o que vai fortalecer também, né, vai auxiliar aí no processo mais tarde de expansão das fronteiras agrícolas, porque então essas pessoas vêm para a construção da malha viária, acabam formando centros urbanos que vão ser importantes mais tarde para essas novas fronteiras agrícolas. Passado o JK, década de 50, a gente vai ter o Jango, né? João Goulart, né? E aí aqui se tem, né, ele propõe algumas reformas, entre elas a reforma agrária, que vem sendo pressionado por alguns movimentos, e aí, em função também da violência no campo, enfim, né, uma série de questões, a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso na próxima aula. Mas aí acontece, então, acontece o golpe civil-militar de 64 e instala-se o período militar, a ditadura, né? Então, nesse período aqui da Quarta República, a gente vai ter uma modernização agrícola lenta, né? Vamos ter também um processo de migração do sul para o centro-oeste, os primeiros processos de migração do sul para o centro-oeste, com o incentivo do governo, principalmente na segunda era Vargas, né? Então, quando ele assume ali em 50, acho que 49, 50, e nós vamos ter também do Nordeste para o Sul, no outro sentido, causado muito pelo êxodo rural, né? Então, esse período aqui a gente tem uma pequena evolução da agricultura, uma pequena modernização, então já chegam alguns maquinários, arados, com uma ação por impacto muito importante no solo, enfim, todo esse processo aqui, né? E de 60, da metade da década de 60 para adiante, 70, 80, nós vamos ter o boom da modernização, tá? Então, a gente tem de 64 a 85 o que a gente chama de modernização agrícola no Brasil. Todo esse processo anterior é um processo de evolução, mas a modernização propriamente dita, a mudança mais visível, né, para a gente não utilizar a palavra drástica, né, uma mudança bem acentuada nos processos dos meios de produção, vai acontecer nesse período. Mais uma vez, a gente tem os militares muito alinhados aos ideais norte-americanos e trabalhando, né, associados aí. Nós vamos ter um processo voltado para a ocupação territorial também em algumas regiões limítrofes do país, o norte, né? Então, um incentivo para a ocupação, intensificação das obras das rodovias aqui. Me perdoem, está escrito errado. E, novamente, um fomento à exportação agropecuária através da Revolução Verde. O marco que fica dessa transição de todo esse período 40 até a década de 70, desses 30 anos que nós temos,
é a transformação do país em um país importador de alimentos, que a gente passa a ser importador de alimentos aí na década de 40 com toda essa desvalorização agrícola, para nos tornarmos novamente, né, e de maneira mais intensa, mais acentuada, um país agroexportador, tá? Então, como é que vai se dar esse fomento à exportação agropecuária, né? Esse fomento se dá a partir de um movimento chamado Revolução Verde. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né? A Revolução Verde refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas que permitiram um vasto aumento na produção agrícola a partir da década de 50 nos Estados Unidos e na Europa e nas décadas seguintes em outros países. É um amplo programa idealizado para aumentar a produção agrícola no mundo por meio do uso intensivo de insumos industriais, mecanização e redução dos custos de manejo. Então, era um grande pacote tecnológico, tá? O modelo se baseia na intensiva utilização de sementes geneticamente alterados, insumos industriais, mecanização, produção em massa de produtos homogêneos e diminuição do custo de manejo. Também é acreditado a Revolução Verde o uso extensivo de tecnologia no plantio, na irrigação e na colheita, assim como no gerenciamento da produção. A introdução dessas técnicas em países menos desenvolvidos provocou o aumento brutal da produção agrícola de países não industrializados. Países como o Brasil e a Índia foram alguns dos principais beneficiados na produção. No Brasil, passou-se a desenvolver tecnologia própria, tanto em instituições privadas quanto em agências governamentais, como a Embrapa e universidades. E a partir da década de 90, a disseminação dessa tecnologia em todo o território nacional permitiu que o Brasil vivesse um surto de desenvolvimento agrícola, com o aumento da fronteira agrícola e a disseminação de culturas em que o país é atualmente recordista mundial de produtividade, como soja, o milho, o algodão, entre outros, atingindo recordes de exportação. Bom, vamos lá então aos fatos. Sem dúvida, nós não podemos tirar o mérito da Revolução Verde, né, de ter sido aí o protagonista, ou o pacote tecnológico protagonista do boom do agronegócio, do boom da modernização, né, da produção agrícola no país. No entanto, como é que acontece todo esse processo? Não é por acaso que os países lá desenvolvidos vão criar esse pacote tecnológico. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma indústria bélica e uma indústria química sem ocupação nos Estados Unidos, né? Ociosa. Nós vamos ter uma indústria ociosa nos Estados Unidos. E aí, vejam, lá começa no início da década de 50, esse processo de modernização agrícola. Então, associado a essa indústria ociosa que precisa de uma nova frente, nós vamos ter a ONU, em parceria com os Estados Unidos, com um discurso que ele vem muito pronto para vender esse pacote tecnológico aos outros países, de que era necessário aumentar a produção nos países subdesenvolvidos, especificamente, a fim de se acabar com a fome no mundo, tá? Então, esse era o discurso vendido. Aí vocês lembram lá que já na Quarta República e no período militar a gente tem os governos do Brasil associados em alinhamento com os Estados Unidos. Então, o que facilitou a entrada e a disseminação dessas práticas agrícolas, desses pacotes tecnológicos, né, como a gente chama, no país. Então, essa associação aí. E aí, com esse discurso de que isso iria resolver o problema da fome no mundo, os países subdesenvolvidos foram acessando, né? E aí, uma série de estratégias tiveram que ser desenvolvidas a nível nacional, né? Cada país desenvolveu aí as suas estratégias para
promover, né, para dar condições à promoção e à adoção desses pacotes tecnológicos, tá? Então, aqui a gente tem um mapa mental que explica um pouquinho do que foi, né? Então, a gente vai ter máquinas, né, a inserção de maquinário agrícola, que vai promover a modernização e a industrialização no meio rural, então aumentando a competitividade, garantindo a maior produtividade. A inserção também então, de sementes modificadas, né, os agroquímicos sendo utilizados no meio rural, e isso tudo vai mudar o perfil da mão de obra para o meio rural. Então, passa-se a ter a necessidade de uma mão de obra qualificada. Então, esse trabalhador rural, ele precisa dominar o maquinário agrícola. Muitos desses trabalhadores rurais acabam não conseguindo essa qualificação, essa adaptação, né? Nós vamos ter aí uma população rural. Lembram lá que a educação no campo era ruim? Então, a gente vai ter uma população rural muitas vezes analfabeta, né? Com uma série de dificuldades aí. Então, eles não vão conseguir acessar esse perfil. E isso acaba promovendo o quê? Além, né, fazendo um parênteses aqui, além do fator de que a máquina também vai substituir a quantidade de mão de obra necessária, então essa mão de obra desqualificada e essa liberação de mão de obra acaba provocando desemprego no campo, o êxodo rural e o crescimento das cidades, tá? E aí a gente vai ter a formação de centros urbanos no interior também, que é onde vão se instalar principalmente as indústrias de insumos para a produção de maquinários, sementes, enfim, tá? Então, nós vamos ter nesses centros urbanos a disponibilidade de técnicas agrícolas, da indústria e da prestação de serviço, tá? Então, aqui nesse período, década de 70, é onde, se vocês forem olhar o avanço da urbanização no país, a gente vai ter a formação das cidades médias aí, né? No meio rural, não, hoje já são centros urbanos, mas mais distantes das capitais. Então, a gente vai ter essa expansão. Bom, antes ainda dessa adoção, eu preciso criar condições para que o produtor as adote. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de dinheiro, né? Tanto no sentido de permitir com que esses produtores comprem esse pacote tecnológico e também dinheiro no sentido de investimentos, porque são novas tecnologias chegando e elas precisam ser adaptadas à dimensão do nosso país, né? Os diferentes climas, enfim. Então, eu preciso passar a investir em desenvolvimento de tecnologias, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, nós vamos ter um investimento em pesquisa e em crédito, tá? Então, nós vamos ter a proximidade da agricultura com o setor financeiro, o investimento em tecnologia e em desenvolvimento. Nós vamos ter aí um número muito grande de aquisição de maquinários, nós vamos ter a formação de veterinários, formação de engenheiros agrícolas. Então, é nesse período também que a gente tem uma expansão no número de universidades com cursos na área de ciências agrárias e a criação, então, de um sistema nacional de crédito rural para garantir que esses produtores possam acessar. Legal, né? Muito bom, tudo muito lindo, explodiu a agricultura no país, enfim, só que teve um pequeno detalhe. Muitos produtores, pequenos produtores especificamente, e até mesmo médios produtores, não tinham condições de acesso ao crédito, tá? Porque para acessar o crédito não é simplesmente eu ter vontade de acessar o crédito, existe uma série de fatores dos quais eu necessito. E aí muitas pessoas não conseguiram adquirir esses pacotes tecnológicos, não conseguiram fazer essa transformação nos seus sistemas de produção para acompanhar essa evolução, para acompanhar a chegada da Revolução Verde e acabaram ficando de fora, sendo excluídos desse processo, o que gerou uma série de consequências sociais, né? As principais aqui que a gente tem
associado ao êxodo, ao desemprego, que é a pobreza rural e o inchaço muito grande dos centros urbanos, que não tinham condições de receber todas essas pessoas, né? Aí nós vamos ter também aqui uma explosão muito grande daquelas migrações do Nordeste para o Sudeste também, né? As pessoas procurando outras ocupações. E além das consequências sociais, então, para um grupo específico de agricultores que não conseguiu acompanhar essa revolução, a gente vai ter também consequências ambientais muito intensas nesse período, porque a ideia era modernizar sem pensar muito na relação de sustentabilidade, né? Não era algo que era discutido no momento. Então aqui nós vamos ter diversas práticas como de revolvimento de solo, nós vamos ter a questão de uma agricultura e produção agropecuária mais extensiva, então derrubada de florestas, todas essas questões que a gente conhece, contaminação dos lençóis freáticos pelo uso excessivo dos insumos químicos ou uso mal feito, né? A gente vai ter muito problema de solo nesse período, não, né? Essas consequências vão aparecer um pouquinho mais tarde. Então, a gente vai ter muita questão de assoreamento de rios, compactação de solos, né? E aí, porque se descobriu a forma de como produzir mais, mas não se tinha ainda um equilíbrio nessas inovações. Então, nós vamos ter esse problema. Vocês imaginem, né, os produtores acostumados aí com uma agricultura muito tradicional, muito simples, a chegada de uma vez foi muito rápido esse processo de Revolução Verde. Ele não foi um processo que aconteceu gradual, né? A gente viu ele de uma forma bem intensa, assim, e sem muito conhecimento do que os maquinários poderiam causar no solo, do que os agroquímicos poderiam causar no ambiente e também para a saúde dos agricultores. Então, são questões bem específicas aí. E aí nós temos, então, aqui só para, antes de falar das consequências, o pilar da modernização agrícola no Brasil, que é o Sistema Nacional de Crédito, a pesquisa pelas universidades e principalmente pela Embrapa, e a extensão como difusor, então, quem fez a ponte para levar as informações da pesquisa até o produtor e também trabalhou muito nos projetos de acesso ao crédito foi a extensão rural. Bom, como consequência, e voltando na questão das consequências, a gente tem uma modernização sem percepção dos reflexos socioambientais que isso traria no futuro. Nós temos uma pesquisa muito reducionista, muito direcionada a commodities específicas, né, a culturas, a sistemas específicos, o que também acaba deixando de fora grupos específicos de produtores, né? Produtores que não trabalhavam com essas commodities, que não trabalhavam com esses produtos que eram de interesse do mercado, acabam ficando de fora. Nós temos a extensão através da transferência de tecnologia massiva para os produtores que eram considerados, então, atrasados, né, com base no crédito. Então, esse foi o grande papel da extensão nesse período de modernização. Nós temos um aumento da produção e da área de produção e a expansão das fronteiras agrícolas e dos territórios. Tá? Essas são as consequências. Aspecto positivo, ninguém pode falar o contrário, né? Proporcionou a maior eficiência da produção agrícola e elevou, de fato, uma espantosa oferta de matéria-prima, né? Comida, em certa medida, sim, também, né? Falando assim, diretamente. Então, a gente não pode falar contra esses fatores, de fato isso aconteceu e realmente essa modernização melhorou muito também a qualidade de vida daqueles agricultores que puderam fazer parte desse processo, que conseguiram fazer parte desse processo, porque imaginem, a produção ficou muito mais fácil do que era, né? A lida, como a gente chama, no campo. Como aspectos
negativos, nós vamos ver que a nível mundial a fome no mundo não reduziu, porque a fome ela está atrelada, a redução da fome está atrelada a um processo muito específico de ter condições para adquirir o alimento e não apenas vinculado à produção de alimentos, tá? Pequenos produtores não conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção, né? Então, foram diversos conflitos aí nesse sentido, tanto financeiro quanto na questão cultural mesmo, de adaptação, dificuldades. Endividamento de muitos agricultores que acessaram o crédito e depois tiveram dificuldade para se adaptar, então não tiveram esse retorno financeiro esperado. Poluição do ambiente natural, com consequências graves à saúde humana e ambiental. Não é invenção, é fato, né, relatados em pesquisas, enfim, principalmente na questão da saúde humana, não se falava nesse período em uso de EPIs, em equipamentos de segurança, para aplicação de defensivos, enfim, então uma questão importante. Degradação dos ecossistemas nativos, né? Por exemplo, bioma pampa, vamos tirar o bioma e vamos plantar, tirar a pastagem natural, vamos plantar pastagens exóticas, enfim, como era visto como a única opção para a produção pecuária. Então, uma série de questões, né? Aí no Cerrado também, na Amazônia, enfim, que vocês conhecem. Vamos ter aqui, então, né, alguns mapas que mostram, notícias que mostram essa expansão da fronteira agrícola, né? As migrações na década de 60 e 70. Então, nós temos a região do Mato Piba, né? Nossa região aqui como grande fronteira agrícola. Então, só para ilustrar um pouquinho dessa expansão nas fronteiras. Bom, quanto ao papel da extensão rural, né? O que acontece nesse período? Como eu já dizia antes, é inevitável, né? Não tem como a gente não reconhecer a importância da modernização para esse processo de expansão produtiva, expansão técnica. No entanto, o progresso técnico ele não é acompanhado pelo progresso social. A gente observa também uma falta, né? A falta de uma visão holística, multi-interdisciplinar da extensão pública, ou seja, neste período a extensão, né, falando aqui do período específico da modernização aí de 60 à década de 90, ela é uma extensão difusionista inovadora, ela está vinculada apenas aos aspectos técnicos, ao acesso ao crédito, a isso, ela fica muito concentrada na assistência técnica do que propriamente na extensão, né? Que é algo mais amplo, que vai cuidar muito mais. Então, existe aqui uma certa necessidade de persuasão desses agricultores, de convencimento deles de que eles precisavam se adequar, de que eles precisavam adotar essas novas estratégias, mas muitas vezes sem olhar para as condições socioeconômicas nas quais eles estavam inseridos, o que isso vai levar muitas famílias ao endividamento, vai fazer muitas famílias perderem suas propriedades ou serem pressionadas a vender para aqueles outros produtores mais competitivos e que tinham mais condições, afetando também a questão da estrutura fundiária do país, reforçando uma estrutura fundiária muito concentrada, né, em grandes propriedades. E aí nós temos, então, essa questão de que muitos grupos acabam ficando desassistidos nesse processo de modernização. Então, a extensão rural ela vai trabalhar muito dentro dos limites do médio e grande produtor rural durante esse período, né? Depois, aí, na década de 90, nós temos uma virada de chave, onde se começa a olhar para as consequências sociais e também ambientais, esse processo de modernização, começa a se observar que aquele grupo que ficou excluído, né, ficou desassistido, é um grupo importante e que ele precisa ser inserido, que é necessário que se desenvolvam ações para que ele seja inserido no mercado, para que ele, né, tenha uma qualidade de vida, enfim,
Então, a gente tem uma virada de chave aí na década de... Se observa um grande avanço tecnológico econômico, por outro, constata-se uma notável regressão social, né? E resultados lamentáveis do ponto de vista ambiental. Então, o modelo modernizador mostrou claramente seu caráter socialmente excludente e ecologicamente degradante. Então, dentro desse papel das questões, dentro dessa perspectiva das consequências que essa Revolução Verde trouxe, né, para grupos específicos, né? Então, hoje, frente ao mercado internacional e a posição do país como um gigante do agro, busca-se essa reparação desses danos sociais e ambientais. Então, hoje a gente trabalha de uma maneira muito mais consciente, buscando a questão da sustentabilidade. E aí eu já falei um pouquinho para vocês sobre isso na aula passada, de que nós precisamos da sustentabilidade, de buscar formas de produção ambientalmente corretas, socialmente justas, com uma perspectiva de sermos aceitos no mercado internacional, ou seja, com uma perspectiva para garantir a nossa competitividade. Os vetores da mudança, então, né, nesse processo, eles estão localizados muito no desenvolvimento técnico-científico, como a gente vinha falando, né, e são responsáveis pelas gerações das inovações, tanto na extensão pública quanto na extensão privada. Ou seja, o foco da extensão nesse período é a difusão de inovações. São as inovações, o progresso técnico, né, técnico-científico aí. Então, a gente tem uma lógica inovadora das indústrias aí de pesticidas, de fertilizantes, de máquinas e sementes, assim como das técnicas produtivas agronômicas e das variedades de grande cultivo extensivo, saídas da pesquisa pública, né? Em atenção às demandas do setor industrial e de parte do setor produtivo agrícola. Ou seja, a pesquisa pública e a pesquisa privada dessas empresas de insumos do agro, elas estão buscando atender aí a uma demanda específica do mercado. Qual é essa demanda nesse período? De commodities. Então, nós ficamos focados muito nas inovações para a produção de commodities voltadas à exportação. Tá? Então, nós vamos ter a soja, vamos ter o café, algodão, né? Aquelas grandes commodities aí. Produção de bovinocultura. Para dar visibilidade e suporte a esse novo modelo modernizador, o Estado se organiza ampliando as ações no tocante à produção e à gestão da ciência e da tecnologia agrícola. Ou seja, a extensão rural fica mais forte, assistida pelo Estado, né, com foco específico nisso, na inovação, na diffusão de tecnologias. Estrutura-se, então, no Brasil, duas instituições que correspondem a um pré-requisito fundamental da Revolução Verde, né, que é a Embrapa, instituição geradora de tecnologia, e outra difusora desses pacotes tecnológicos, que é, então, o sistema, a Embrater, né, empresa brasileira de extensão rural, que vai ser responsável pela divulgação, pela difusão desses pacotes tecnológicos. O caráter centralizador e descendente desses arranjos institucional vai implicar a organização de entidades estaduais, associações de crédito e assistência rural, no caso da extensão, e institutos de pesquisa, no caso da investigação agropecuária. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter, então, em cada estado, as empresas de extensão, e nós vamos ter também institutos específicos de pesquisa. Aí nós temos, além de institutos específicos estaduais de pesquisa, a gente vai ter também as unidades da Embrapa, né, se expandindo de acordo com a realidade de cada local. Então, a gente tem a Embrapa Cerrado, nós temos a Embrapa Trigo, Embrapa Soja, Embrapa Agroflorestas, uma série em torno de 22 unidades hoje
espalhados pelo país. Temos aí, então, nesse período de 64 a 85, ele é muito intenso na modernização, né? E a partir de 85 e muito próximo à década de 90, aí, nós vamos ter uma série de políticas de fomento à inovação da tecnologia, incentivo financeiro, com desenvolvimento de mais linhas de crédito, né? Que vão dar condições, então, para que a gente chegue à estrutura que nós temos hoje de produção, que é o agronegócio, né? Então, uma produção muito voltada ao mercado internacional e muito diversificada também. Nós temos um outro grupo muito voltado à produção interna, que condiz aí com o tamanho do nosso país, enfim, com as nossas condições. A gente vai ter também, a partir da década de 90, uma extensão com um olhar angular para a agricultura familiar e os pequenos produtores, o desenvolvimento, então, de políticas públicas específicas, né, para a agricultura familiar, como o PRONAF, que é a linha de crédito para a agricultura familiar, o PAA, o PNAE, uma extensão que busca reparar, então, alguns dos prejuízos sociais e ambientais que se teve nesse processo todo e que busca, como eu já falava para vocês, a aceitação no mercado internacional. Então, vamos caminhar de acordo com as regras do mercado. E o mercado, neste momento, principalmente depois da década de 2000 em diante, começou a pesar muito em torno das questões sociais e ambientais vinculadas à produção agropecuária. Então, hoje não basta apenas eu produzir com qualidade, né? A gente tem um movimento que vem muito associado à Europa de entender aí novos conceitos de qualidade baseado em questões sociais, né? Intrínseco a questões sociais. Então, vem uma série de fatores acompanhados, como o processo de revalorização do meio rural, revalorização dos métodos tradicionais de produção, principalmente quando a gente está falando em termos de alimento. E aí, né, todo o debate acerca das mudanças climáticas, da questão da sustentabilidade, que nos exigem, então, que a gente amenize, pelo menos, esses fatores de impacto negativos que a gente teve resultado do nosso processo de modernização, tá? Então, a extensão hoje, né, ela é descentralizada e ela passa a atuar, então, na reparação e inclusão, como eu já havia falado. A assistência privada, ela se ocupa muito da transferência de tecnologia, enquanto a extensão pública, né, ela tem um olhar mais voltado ao desenvolvimento rural sustentável, à melhoria da qualidade de vida, que é o que a gente chama, então, de linha de atuação de humanismo crítico, tá bem? Então, esse todo é o processo aí da extensão rural nesse período,
tá? Então, ela vem muito forte, muito pautada na difusão de inovação, no período de modernização, ela contribui muito para isso, para a difusão dessas tecnologias, e depois, então, que a gente tem esse processo de modernização já instaurado, já estabilizado, a extensão vai atuar aí, então, tentando, né, buscar aí, trabalhar para esse grupo que não foi contemplado nesse processo de modernização ou que teve alguma dificuldade. Então, a extensão pública hoje no Brasil, ela está muito vinculada, muito atrelada à atenção aos pequenos e médios produtores rurais. Então, pessoal, esse é um apanhado geral do que foi esse processo de evolução e depois especificamente de modernização da produção agropecuária no país. Reforçando aqui, então, é evidente, está claro, né, o objetivo da modernização foi alcançado, que foi o aumento da produção e da produtividade, porém tivemos falhas nesse processo no âmbito social e no âmbito ambiental. Falhas que hoje, né, a mesma tecnologia que causou esses problemas, hoje muito mais avançada, muito mais ampliada, nos permite, né, recuperar, nos permite aí atuar de uma maneira mais equilibrada. Então, hoje a gente vive num processo que nós precisamos mostrar, então, à sociedade que sim, que nós podemos produzir de maneira sustentável, respeitando o meio ambiente, respeitando as questões sociais e amenizando esses problemas sociais, né? Que a produção agrícola ela não seja algo que perpetue ainda mais as diferenças, né? A desigualdade social, mas que ela venha aí amparada de condições que nos permitam melhorar e reparar essas questões, tá bem? Por hoje era isso, um abraço a todos, bom final de semana.